Pastor Mark Finley descreve o Deus que passa pela aprovação conosco. Na mensagem, Desafiando o Decreto de Morte. Alguns anos atrás, havia um garoto de uma pequena cidade em Vermont. Era um dia quente de verão e a temperatura acima dos 35 graus. A umidade do ar estava extremamente alta. Ao caminhar pela rua, você começa logo a transpirar. Quase nada estava acontecendo na cidade. Você sabe, a cidade tinha uma população entre 3.000 a 3.500 pessoas, apenas uma pequena cidade sonolenta da Nova Inglaterra, na cidade de Vermont. E um garoto estava sentado sobre um banco de madeira velho de uma antiga loja de variedades. Ele tinha uma faca numa mão e um galho na outra. E o garoto começou a cortar, até que o galho acabasse. E então, o relógio, um antigo relógio de pêndulo na parede, começou a badalar. E badalou 1, 2 horas, a hora certa. Então badalou 3, depois 4, depois 5, 6 e 7. E então o relógio enguiçou e tocou 13, 14, 15. E os olhos do garoto foram crescendo, ficou de boca aberta. E então jogou a faca para um lado e o galho para o outro e saiu correndo pela rua. Você pode até imaginar uma pequena cidade pacata, onde as pessoas estão descansando na varanda, sentadas em cadeiras de balanço, cochilando ou dormindo em suas camas. E então ele gritou: acordem, acordem, nunca ficou tão tarde como agora. Isto é verdade. Nunca ficou tão tarde. No último encontro, nós estudamos a pedra que destrói a imagem. Não estamos vivendo nos dias de Babilônia, ou nos dias da Medo-Pérsia, ou nos dias da Grécia, ou nos dias de Roma, ou nos dias da divisão do Império Romano. Estamos vivendo no final dos tempos. Estamos enfrentando os eventos que ocorrerão antes da volta de Cristo. Daniel, capítulo 3... descreve uma história surpreendente nos dias de Daniel, que é um paralelo dos últimos eventos no livro de Apocalipse. Daniel é dividido em 2 partes: profecias e histórias. As profecias revelam um lado épico da história antes da volta de Jesus e os grandes eventos que ocorrerão desde os dias de Daniel até os nossos dias. As histórias falam de oração, fé e qualidades de caráter que nos preparam para a volta de Cristo. Daniel capítulo 3 relata uma história surpreendente. Se você estiver com sua Bíblia, pegue e abra em Daniel capítulo 3. Em Daniel capítulo 2, nos é revelado o Deus que conhece o futuro. Ele é o profeta. Em Daniel capítulo 3, ele é o Deus que entra no meio das chamas de nossa vida. Ele é o Salvador. E em Daniel capítulo 4, ele é o rei. Temos Daniel capítulo 2, 3 e 4. No capítulo 2, ele é o revelador do futuro. No capítulo 3, ele é o redentor do seu povo. E no capítulo 4, ele é o soberano. Então ele é revelador, redentor e também é soberano. Ele é profeta, sacerdote e rei. E nos capítulos 2, 3 e 4, maravilhoso. O capítulo 3, revelando eventos dos nossos dias até o fim dos tempos. Daniel capítulo 3, verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Agora espere um pouco. Existe uma imagem no capítulo 2. Nós lemos a respeito dela, mas agora existe uma imagem no capítulo... qual? 3. Quem revelou a imagem para Nabucodonosor no capítulo 2? Quem revelou? Daniel revelou a imagem, mas quem deu a imagem a Nabucodonosor? Quem foi? Deus. Quem fez a imagem do capítulo 3? Era a imagem de Deus? Não era a imagem de Deus, mas era o quê? A imagem de Nabucodonosor. Em Daniel capítulo 2, você tem a delineação verdadeira da história. Em Daniel capítulo 3, você tem a falsificação. Em Daniel capítulo 2, você tem a imagem com a cabeça de ouro, peito e braços de prata, e quadris de bronze, pernas de ferro, pés, parte de ferro e barro. Em Daniel capítulo 3, a imagem é toda de ouro. Então, em Daniel 3, você tem a imagem do homem, adoração falsa, estabelecida por seres humanos. E algo interessante sobre Daniel capítulo 3 é que a altura da imagem é 66 côvados. Então,
nós lemos que na imagem ela tem 66 côvados e 6 na Bíblia é sempre exemplo de imperfeição. 7 é sempre exemplo de perfeição. 6 é símbolo de imperfeição, perdição e desobediência. 7 é um símbolo de perfeição. Então aqui você tem uma imagem feita com altura de 66 côvados, representando o caminho da desobediência, o caminho do homem, em vez do caminho de Deus. Vamos olhar em Daniel capítulo 3. Nabucodonosor fez esta grande imagem, toda de ouro no campo de Dura. Uma imagem falsificada, criada pelo homem e não por Deus. Verso 2. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então quem estava vindo? Prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, todos que eram conhecidos e todos que eram importantes. Se você não conseguisse um convite para a dedicação desta grande imagem em Daniel, no campo de Dura, em Daniel capítulo 2, você não era ninguém. Você não tinha nenhuma posição importante no império. E as escrituras dizem que todos eles vieram, os prefeitos, capitães, todas as pessoas importantes, como juízes, tesoureiros, verso 4. Nós lemos: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, vos prostreis e adorareis a imagem que foi levantada. Agora perceba, a questão aqui está uma imagem falsa, toda de ouro, feita por homem e não por Deus. E todos os governadores, representando os seus povos, vieram para o campo de Dura. O campo de Dura estava lotado. Pessoas por vários quilômetros pelo campo de Dura. E a imagem de ouro, num pedestal de 60 côvados, um côvado equivalente a 45 centímetros, possuía 27 metros de altura. Tem algum engenheiro no auditório? Alguém é engenheiro? Levante a mão se você for engenheiro, por favor. Um carpinteiro, alguém que entenda de construção, levante a mão, por favor. Por favor, levante a mão. Isso, muito bem. Qual é a altura de uma casa? Qual a altura de uma casa? 3,5 metros, não é? 3,5 metros. Então, 27 metros de altura é um prédio de 8 ou 9 andares, não é isso? Imagine você andando pelas ruas de uma grande cidade e você olha para cima, para na esquina e olha para um prédio de 9 andares. E enquanto olha para cima, alguém lhe pergunta: por que está olhando para cima? O que você está olhando? Eu só estava imaginando qual é o tamanho deste prédio e o tamanho da imagem que Nabucodonosor ergueu no campo de Dura. O que você estava imaginando? Quem fez o quê? O próximo prédio de 9 andares que você vir é provavelmente o tamanho do pedestal e da imagem dos dois. Mas 9 andares de altura, naquele extenso campo de Dura no deserto, uma imagem extraordinária que o rei construíra. Um monumento para sua glória. Mas você recorda que a imagem verdadeira do capítulo 2 de Daniel, qual é a parte de ouro? Qual é? A cabeça era de ouro, mas agora toda a imagem era de ouro. Bem, Deus disse a Nabucodonosor: o seu reino é representado por Babilônia, mas outro metal, a prata, outro reino irá te destronar. Então Nabucodonosor disse: não é bem assim, Deus. Não é uma imagem com a cabeça de ouro e o outro império de prata e outro de bronze. Toda imagem é de ouro. Meu reino permanecerá para sempre. De fato, em recentes descobertas arqueológicas na Babilônia, um tablete de barro foi descoberto com a assinatura de Nabucodonosor, que os arqueólogos dizem ser autêntica, e isto diz: ó Babilônia, o deleite dos meus olhos, a excelência de todos os reinos, que meu reino, Babilônia, permaneça para sempre, 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 sempre. Porém, Nabucodonosor está dizendo: nada feito, Deus, não vou aceitar a sua interpretação. O meu caminho é melhor que o seu.